Nesse vídeo, ainda trataremos da chamada regra de ouro, que consiste num método de mudança de hábito que mantém as deixas e recompensas antigas, buscando focar em uma alteração apenas da rotina. Mas para deixar essa ideia ainda mais clara, vamos apresentar uma história contida no livro O Poder do Hábito, sobre uma jovem estudante de pós-graduação nos Estados Unidos. Durante boa parte de sua vida, ela roera as unhas, mordendo-as até sangrarem. E para deter essa mania, já havia pintado as unhas com esmalte de gosto ruim, feito promessas, mas sempre que assistia TV ou estudava, os dedos já iam para a boca. Então a jovem foi levada para um psicólogo que estava estudando como implementar a regra de ouro da mudança de hábito. A ideia seria identificar as deixas e as recompensas que levavam tal paciente a roer as unhas e mudar apenas a rotina. Foi então que o psicólogo perguntou à jovem: "O que você sente logo antes de levar a mão à boca?" E ela respondeu: "Sinto uma certa tensão nos dedos. Aí passo o polegar nas unhas, procurando saliências, e quando sinto alguma coisa pontuda, começo a roê-la. E se faço com uma, preciso fazer com todas." Com isso, o psicólogo identificou a deixa, que seria a tensão nos dedos. Em seguida, veio uma nova pergunta para a jovem: "Por que rói as unhas?" No início foi bastante difícil dizer os motivos, mas depois de muita conversa, ficou claro que ela assim agia quando estava entediada. Isso proporcionou identificar qual era a recompensa. Roía as unhas para ter um estímulo físico que fizesse passar o tédio. Então, era exatamente isso que ela passara a ansiar. Com o diagnóstico em mãos, o psicólogo sugeriu que a jovem, toda vez que sentisse a tensão nos dedos, pusesse as mãos no bolso, ou embaixo das pernas, ou até agarrasse um lápis. Enfim, fizesse algo que tornasse impossível colocar as mãos na boca. Em seguida, ela deveria procurar algum estímulo físico simples, como esfregar as mãos no braço ou bater com os dedos em uma mesa. Perceba que as deixas e recompensas continuaram as mesmas, mudando apenas a rotina. E o mais incrível, passado um mês, a jovem parara de roer as unhas. Uma rotina havia substituído a outra. Em depoimento, um dos criadores desse sistema disse: "Parece ridiculamente simples, mas uma vez que você está ciente de como um hábito funciona, que reconhece as deixas e recompensas, está a meio caminho de mudá-lo." Pois é, ainda vamos falar muito sobre esse assunto, mas deixemos para os próximos vídeos. Um forte abraço e até mais ver. Pois bem, antes de continuarmos nossos estudos, creio ser importante fazer um esclarecimento. Vimos até aqui que conhecer como um hábito é formado pode ser um grande aliado na aquisição de novos comportamentos e eliminação dos ruins. Aprendemos como funciona o modelo deixa, rotina e recompensa e o papel do anseio. E agora estamos vendo como a regra de ouro pode ser utilizada para mudar rotinas indesejáveis. Porém, apesar dessa simples descrição, mudar hábito na prática pode ser algo bastante complexo. Será preciso muito esforço, dedicação e compreensão de si mesmo. Não se consegue, por exemplo, começar a fazer atividades físicas ou parar de fumar apenas desenhando um esboço de como um hábito é formado. No entanto, isso não quer dizer que a compreensão sobre como ele funciona perde seu valor. Muito pelo contrário. Entender suas características se mostra como um meio poderoso para que se possa planejar mudanças de hábitos de maneira eficaz. Feitos tais esclarecimentos, voltemos ao estudo da regra de ouro, que consiste em manter a recompensa e a deixa, mudando apenas a rotina. Imagine-se na situação em que deseja parar de comer fora de hora durante o trabalho. Uma primeira questão a ser identificada é: a recompensa que está buscando é mesmo matar a fome? Ou seria apenas interromper a tensão do trabalho e descansar um pouco a mente? Se a resposta for que come fora de hora para descansar a mente, que tal encontrar outra rotina? Como uma caminhada, uma sessão de alongamento, ou até mesmo escutar uma música. Tudo que proporcione a mesma interrupção ansiada. Eis a regra de ouro em ação.
E se quiser parar de fumar, pergunte a si mesmo: você ama a nicotina ou faz isso devido ao estímulo prazeroso que ela proporciona? Se você ficou habituado ao estímulo, saiba que alguns estudos indicam que um pouco de cafeína à tarde aumentam as chances de largar o cigarro. Muitos estudos com ex-fumantes descobriram que identificar deixas e recompensas e escolher rotinas com compensações parecidas aumentam a probabilidade de pararem. Mais uma vez, temos a regra de ouro ajudando na mudança de hábitos. Entretanto, no próprio livro O Poder do Hábito, chega-se no momento em que apenas compreender como a regra de ouro funciona não basta. Será inserido um elemento que, em muitos casos, é decisivo no processo de mudança de hábitos: a fé. Adianto que esse elemento não necessariamente está atrelado a questões religiosas, mas esse ponto iremos analisar apenas a partir do próximo vídeo. Quando pesquisadores começaram a observar os bons resultados obtidos pelos Alcoólicos Anônimos, organização essa já citada em vídeo anterior, perceberam que a utilização da regra de ouro funcionava bem para muitas pessoas. Todavia, era só algum problema surgir no meio do caminho, como a perda de algum familiar, querido, ou a dissolução de um casamento de anos, que vários dos dependentes voltavam a beber. E o que deixava os pesquisadores inquietos era a seguinte questão: por que, para algumas pessoas, a regra de ouro falhava em momentos críticos? E conforme foram aprofundando seus estudos, perceberam que muitos daqueles que não tiveram recaídas citavam Deus como fonte de sua força. Tinham clareza de que identificar as deixas e escolher novas rotinas era importante, mas sem sua fé, diziam, nada seria possível. Como deve saber, basear a explicação de um hábito em algo ligado à espiritualidade não é nada confortável para pesquisadores, pois geralmente não são hipóteses testáveis. Mas mesmo assim, na Universidade de Berkeley, um grupo de pesquisadores aceitou o desafio e, para surpresa geral, encontraram uma forte relação entre fé e eficácia na utilização da regra de ouro. Em suma, aqueles que acreditavam em Deus tinham uma probabilidade muito maior de passar por períodos difíceis sem recaídas do que aqueles que diziam não acreditar. E nesse ponto, chegamos num momento bastante delicado, e pretendo fazer o máximo possível para não misturar religião e ciência. O que irei expor, e essa é a mesma postura adotada pelo autor do livro O Poder do Hábito, serve tanto para quem acredita em Deus ou não. A conclusão aqui é que não importa qual a fonte da crença, mas sim a própria fé. Uma vez que a pessoa que quer mudar seus hábitos acredita em algo, isso acaba tendo efeito de aprender a acreditar em si. Dessa forma, a fé faz com que o looping do hábito seja mais difícil de ser quebrado. É preciso acreditar que, mesmo passando por momentos difíceis, será capaz de continuar com seus objetivos traçados. Ou seja, não deixar que os velhos hábitos ruins retomem as rédeas da sua vida. E chegamos, nesse momento, num ponto crucial da nossa série. Voltando ao exemplo dos Alcoólicos Anônimos, a fé mostra-se como parte crucial de suas reuniões. Com o tempo, as pessoas começam a acreditar não só no programa, como também em si, até que, de fato, melhoram. E mais, com o esquema de fazer o tratamento em grupo, ouvindo depoimentos de quem já venceu a batalha, pessoas que se davam por vencidas ganham força. Se funcionou para ele, por que não funcionaria para mim? Eis que a comunidade pode criar a fé requerida na mudança de hábitos. No último vídeo, falamos da importância da fé, de se acreditar em algo e em si, para conseguir mudar certos hábitos. Para continuar tal argumentação, lembra-se que no vídeo de número 11 citei sobre um treinador de futebol americano que utilizava do esquema deixa, rotina e recompensa com seus jogadores? Saiba que nos primeiros anos que implantou tais ideias, seus times iam muito bem nas primeiras rodadas. Agiam de forma tão automática que eram muito mais eficientes que seus adversários. Porém, quando chegavam às finais, algo acontecia que os jogadores deixavam seu hábito aprendido de lado e começavam a tomar decisões, como sempre fizeram desde que aprenderam o esporte. Ou seja, da mesma forma que vimos que os alcoólatras, em momentos de crise, voltam a beber,
seus jogadores, na pressão, voltavam aos velhos hábitos. Porém, no ano de 2005, uma tragédia ocorreu. O filho do treinador se suicidou. E resumindo a história, esse fato fortaleceu sobremaneira o time. Os jogadores que queriam fazer algo pelo treinador começaram a acreditar em seu sistema de jogo como nunca. Jogaram uma temporada incrível e foram campeões, sem fugir dos hábitos treinados exaustivamente, mesmo em momentos de crise. Pode parecer um tanto forçado sugerir que a morte do filho do treinador surtiu impacto nos hábitos dos jogadores. Mas depoimentos colhidos dos próprios envolvidos do time da época são unânimes em dizer que só passaram a acreditar no sistema do treinador verdadeiramente depois da tragédia. Relatam também a criação de um verdadeiro time, unido por um objetivo que sobrepujava qualquer interesse pessoal: ganhar o campeonato para seu treinador. E o que podemos aprender com isso para avançar em nossos estudos? Em uma pesquisa realizada na Universidade de Harvard, analisou-se a vida de pessoas que haviam mudado radicalmente suas vidas. Parte delas tinham reformulado seus hábitos após alguma tragédia pessoal, como divórcio ou doença. Entretanto, em outras situações não houve tragédia alguma, mas as pessoas mudaram porque estavam inseridas dentro de um grupo que facilitou a transformação. Isso quer dizer que quando compartilhamos nossos desejos em grupo, a mudança parece se tornar mais factível. Como já dissemos em vídeo anterior, a comunidade ajuda a criar fé. Pense no caso dos alcoólicos anônimos, de instituições religiosas, na participação de um novo círculo de amizades que o faz praticar algum esporte, ou de pessoas que entram em grupos de emagrecimento. E agora, com a tecnologia, pense então na criação de comunidades virtuais. Pense no seguinte: quando existe um hábito importante no qual, em momentos de crise, nos sabotamos, talvez uma saída seja tornar esse compromisso público, de forma a conseguir a força, a fé necessária para a verdadeira transformação. Por enquanto é só, e até o próximo vídeo. E vou aproveitar esse momento para fazer um resumão de tudo que já vimos até aqui. Basicamente, temos duas possibilidades de lidarmos com hábitos. Podemos querer eliminar os hábitos indesejáveis ou adquirir algum que seja importante para a nossa saúde, mente, relacionamentos, finanças e por aí vai. Porém, apesar de tudo que estudamos, não existe uma fórmula mágica, ou seja, uma série específica de passos que seja infalível para todas as pessoas e casos. A ciência nos mostra que se quisermos adquirir um novo hábito, criar uma deixa que dê início a uma rotina desejada pode ser bastante eficaz se definirmos uma recompensa pela qual aprendamos a ansiar. Já no caso de mudar um hábito ruim, aprendemos que eles não podem ser erradicados completamente. A melhor estratégia verificada pelos pesquisadores é utilizar a chamada regra de ouro, que consiste em manter as mesmas deixas e recompensas, buscando alterar apenas a rotina. E não paramos por aí. Vimos que tanto na aquisição de bons hábitos como na eliminação de comportamentos ruins, em momentos de crise, toda a estratégia pode ir por água abaixo. É por isso que, para manter um hábito, muitas vezes é preciso acreditar, principalmente em si, ter fé. Sendo que nesses casos, a ajuda de uma pessoa, um grupo de amigos ou até de uma comunidade pode ser fundamental para o sucesso dessa jornada. Portanto, as evidências obtidas por pesquisadores estão bastante claras. Se você quer mudar ou adquirir um hábito que seja importante para a sua vida, mas nunca conseguiu ter sucesso apenas por vontade própria, comprometa-se publicamente. Compartilhe com pessoas que realmente gostam de você os seus novos planos. Serão essas pessoas que lhe ajudarão a ter fé em si mesmo e atingir o objetivo proposto.